Vocês acharam Atos capítulo 2, queridos irmãos? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vou esperar mais um pouquinho. Nós vamos preparar um som de fundo para vir até. Nós batizamos 4 pessoas, meus irmãos. Só os irmãos entenderam e deram glória, né? Vou falar de novo: 4 almas novas batizadas, né? Que vão ceiar hoje pela primeira vez. E a Deus a honra, a Deus a glória e a Deus todo. Amém? Vocês acharam? Capítulo 2 de Atos, verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de inimigos. Pai, dá a tua palavra aqui, esta noite, e revela aos teus filhos o melhor que tu tens para eles, ou seja, o centro da tua vontade. Dá a eles o alimento necessário para a alma dos teus filhos, não o que eles querem ouvir ou o que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor predeterminou para esta noite, o banquete que vem do trono. E o que vem do trono é melhor, é o the best, é o que vem do espiritual. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre ser entregue à morte. O que eu disse? No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele declarou às multidões em Jerusalém. Ele disse assim: Jesus, o Nazareno, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o por mãos iníquas. O que foi que Pedro queria dizer com isso? O que ele queria que as pessoas entendessem? Um dicionário de grego traduz as suas palavras assim: Jesus foi dado aos inimigos, entregue à morte, segundo plano determinado por Deus. Que ato estranho, que ato incompreensível da parte de um Pai Celestial supostamente amoroso. Estranho. Deliberadamente Deus entregou o seu Filho à morte. Foi como se propositalmente Ele, Deus, entregasse Jesus nas mãos dos piores inimigos e dissesse o seguinte: escuta, aqui está meu filho, para que façam o que quiserem com ele. Foi isso que ele fez. A seguir, ficou então aguardando. Não fez coisa nenhuma para evitar que os inimigos de seu filho matassem. Ele apenas cruzou os braços e ficou olhando. Agora escute: que tipo de plano pré-determinado é esse, irmãos? Que tipo de estratégia determinada é essa? Porque Deus entregaria o seu próprio filho amado à morte? Era o seu filho. Pedro nos dá a resposta exatamente
no versículo seguinte, e no verso 24 ele diz assim: porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Deus sabia que era impossível para Jesus ficar retido permanentemente pelas garras da morte. Você não deu glória a Deus? Mas vou voltar aqui. Deus sabia que era impossível Jesus ficar retido pelas garras da morte. Então, não havia risco de entregar o seu filho à morte. Sabia que Jesus sairia da sepultura como glorioso vencedor sobre a morte, levantado pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ele sabia. Mas até o Calvário, diga até o Calvário, diga até o Calvário, faz assim, só até lá, faz assim, só até lá. Até o Calvário, a morte era uma coisa muito temida pela humanidade, temida. Ainda era algo que estava sob o domínio do diabo, sobre o governo e senhorio dele. Por isso, a morte era um inimigo a ser temido. Mas Deus sabia que o poder da morte precisava ser quebrado. Hoje é culto de Santa Ceia. Ele sabia que o poder da morte precisava ser quebrado. Então foi por isso que ele entregou o seu filho Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 14, assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Deus queria remover o arguilhão da morte, para romper o poder de Satanás sobre ela de uma vez por todas. Então permitiu que Jesus descesse à morte, a fim de tragar. Enquanto Jesus permanecia em silêncio, lá na sepultura, depois da sua morte, Satanás, as suas ordens olharam com seus olhares malignos de satisfação: vencemos, a vitória é nossa. E eles achavam que haviam conseguido uma vitória irreversível. Então a palavra de Deus para você: para Deus nada é irreversível. Eu vou voltar a repetir: para Deus nada é impossível. E eles achavam que o negócio era irreversível. Mas durante todo esse tempo, o plano, diga o plano, diga assim: Deus tem um plano. Durante todo esse tempo, o plano predestinado, pré-estabelecido por Deus, estava em ação. Um plano para que a vida ressurreta acontecesse. Um plano de uma vida de ressurreição. Um plano de uma vida de vitória. E a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo para o íntimo das entranhas da morte. Foi lá na morte. E a Bíblia diz que lá o Espírito ressuscitou o corpo de Jesus, levantando ele dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Então, o nosso bendito Salvador saiu do túmulo. Através do bloco de pedras, ele passou e apareceu trazendo o seu testemunho. Ele disse o seguinte: eu sou aquele que vive. Culto de Santa Ceia. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Os pentecostais, assembleianos entenderam, os crentes mais antigos das outras igrejas que estão visitando entenderam. Se os mais novos não entenderam, eu vou dizer para você: ele está dizendo assim: eu sou aquele que vive e estive morto, mas eu estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Nem Satanás tem a chave da casa dele, e ele tem o poder sobre todas as coisas.
ressurreição e a vida. Ele se tornou o que, irmão? Vamos lá, vamos aprender, jovens. Ele se tornou a os mais velhos, ele se tornou a ressurreição. Ele se tornou isso. Ressurreição e vida. Sair da morte. O que era irreversível se tornou reversível. E escute, ele não fez isso só por si próprio, mas para todos aqueles que iam crer nele daquele dia em diante. Quem creu nele, levante a sua mão. Será que foi só eu? Ele não fez só por ele, ele fez por você que creu, está crendo, vai continuar crendo. A trombeta vai soar e você vai continuar crendo. As lutas na terra acontecem e você continua crendo. Todos aqueles que creram, todos aqueles que creram, todos aqueles que creram, ele fez por mim e ele fez por você. E ele produziu. Ele fez o que, irmão? Jesus é produtor, irmão. Ele não é estéril, ele produz. Ele não é vagabundo que fica parado, ele trabalha. E no momento que ele levanta, ele cria a vida ressurreta. E ele faz isso por todos aqueles que creram nele. Ele produziu para nós uma vida ressurreta, totalmente acima do poder da morte. Você não entendeu? Uma vida ressurreta, totalmente acima do poder da morte. A morte está aqui, você está aqui. A morte está aqui, você está aqui. A morte está aqui, você está aqui. Enquanto o diabo diz, você está aqui, você diz, não, Satanás, eu tenho uma vida ressurreta, eu estou aqui. Está entendendo, seu nível? Assim não há mais qualquer razão para que o cristão tema a morte, ou para que veja a morte como inimiga. O nosso Senhor conquistou-a totalmente. A Bíblia diz, Atos 2:24, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Se você já recebeu a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, então Ele habita em você com o tremendo poder da ressurreição. Revelação, irmão. Ele habita em você com o tremendo poder da ressurreição. E é o mesmo poder de ressurreição que o levantou do túmulo também. Esse mesmo poder vai sustentar você. Olha o que diz a Bíblia: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Estou perguntando, vocês não reconhecem que Jesus está em você? É uma pergunta. Atos capítulo 2 e capítulo 13, verso 5 diz assim, ó: e não reconheçais e não sabeis que Cristo está em vós. Você possui no interior do seu ser tudo que há em Cristo. Você não entendeu? Deixa eu tentar. Você possui dentro do seu ser o sustentador de todas as coisas. Deixa eu tentar esclarecer para você. Você tem dentro de você aquele que criou o sol, as estrelas, o sol de quinta, de quarta, de terceira, de primeira grandeza, que ninguém achou, a gente só vê de quinta grandeza, mas tem de primeira, e nem a de primeira se compara com o poder dele. Você está dentro de você aquele que criou a lua, aquele que criou os animais, aquele que criou as árvores, aquele que te deu fertilidade a você, que abençoou você, que curou você, aquele que faz as árvores dar ordem a elas a produzir o oxigênio para que você respire durante o dia, durante a noite. Você não entendeu? O que está dentro de você é a própria essência do Deus Filho. Então, chegar nessa casa e ficar com uma cara taxada de delegado, de delegacia do interior, mas com a cara fechada, não, você está na casa de Deus. Você entrou, Deus entrou com você. Você vai sair, Ele vai sair com você. Agora juntos nós estamos adorando a Ele e lembrando a essência de Cristo. A essência de Cristo, a essência de Cristo está dentro de mim. Então você possui no interior do seu ser tudo aquilo que é em Cristo. O que é isso? Uma força de vida poderosa
dinâmica e com o dedão de profeta e diz assim: o que você tem dentro de você, o diabo não pode destruir. Vocês estão muito fracos. Cara sério de profeta: o que você tem dentro de você, o diabo não pode destruir. Não pode destruir, não pode destruir, não pode destruir. Agora ele diga: o que eu tenho dentro de mim é maior. Diga comigo: entregue à morte. Mais alto: entregue. Diga: Jesus foi entregue à morte. Agora Paulo, que também, ele diz que também somos entregues à morte, assim como Jesus, o nosso Senhor, foi. Você sabia disso? O apóstolo Paulo escreve: porque nós, escute, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Quando Paulo diz nós que vivemos, está ressoando as palavras de Jesus no Apocalipse capítulo 18: sou aquele que vive. Você não entendeu a revelação? Paulo diz assim, porque nós que vivemos, Jesus no Apocalipse diz assim: eu sou aquele que vive. Porque nós que vivemos, ele diz: pois eu sou aquele que vive. Pois nós que vivemos, Jesus diz assim: pois eu sou aquele que vive. Paulo fala aqui dos cristãos, dos que confiam em Cristo e têm a sua vida habitando nele. É isso que ele está falando. Com tudo aquilo que Paulo em verdade está falando sobre nós nesse versículo, o que ele está falando? Qual é a verdade aqui? Ele está nos dizendo que também fomos entregues à morte. Diga assim: eu sou. Diga: eu fui entregue à morte. Isso mesmo. Regalou o olho? É isso mesmo. Assim como o Pai entregou seu Filho à morte, igualmente entrega à morte todos os dias os que estão em Cristo. Quem está em Cristo diz amém. Amém. Revelação: Deus leva cada um de nós pelas mãos até os portões e a porta da morte. Ele pega eu e você, leva no portão e ele diz o seguinte: eis aqui, morte, pega este aqui também, faça o que quiser com eles. E neste ponto aqui, a mão de Deus não serve mais para proteger. Antes aqui é usada para nos introduzir dentro da boca da morte. Mas por que é, pastor, que Deus faz isso comigo? Você pergunta: por que é que Ele faz isso? Ele faz isso pela mesma razão que entregou o seu próprio Filho. Como é que é, pastor? Ele sabe que a morte não pode nos deter. Revelação. Por que é que Deus me põe na boca da morte? Porque Ele sabe que a morte não pode nos deter. Não pode nos deter. Os aguilhões, a dor, não pode mais nos tragar ou nos destruir. Não tem dor que nos destrua. Não tem problema que nos destrua. Possuímos dentro de nós uma força divina mais poderosa do que a morte. Ou seja, a vida do próprio Cristo dentro de nós. Deus sabe que não existe risco para nós, assim como não havia para Cristo. Ele tem um plano pré-concebido para nós, assim como tinha para o seu próprio Filho. E este plano nos levará ao maior de todas as vitórias. Quem quer ter vitória diz amém. Levante sua mão e diz assim: meu Deus, Ele tem um plano. Diga: eu estou na boca da morte, mas a morte não é mais poderosa do que eu.
porque o que está dentro de mim é maior do que a morte. Diga assim: eu confio no meu Deus, eu confio no que eu estou passando, eu confio na circunstância, e eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Levante a sua mão, aplauda Ele e glorifique, porque você tem maior. Paulo avisa o seguinte, 2 Coríntios 4:11: se você possui a vida do Cristo ressuscitado, ele está dizendo assim, que Deus vai lhe mergulhar na morte todos os dias da vida. Quantas vezes que ele vai, irmão? Você está me seguindo quantas vezes? Porque diz assim no capítulo 11, capítulo 4: porque nós que vivemos somos entregues à morte. Está aqui. O apóstolo acrescenta, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todos, fomos considerados como ovelha para o matador. Aqui no capítulo 8, verso 36 de Romanos, em grego, isto quer dizer: somos entregues à morte todos os dias. Em resumo, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a cada dia eu enfrento uma situação de morte. Por favor, irmão, entenda que Paulo aqui não está falando de morte física. Ele está falando a respeito de um tipo de morte que acontece conosco diariamente em nosso caminhar com Cristo. E eu explico. Quando testifica dia após dia no 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, ele se refere à tribulação, às pressões, à perseguição, aos perigos, a todos os tipos de problemas. Paulo aqui em essência está dizendo: nós que possuímos em nós a vida de Cristo, somos constantemente entregues a situações de morte, uma após outra. A cada dia uma nova provação, a cada dia uma nova crise, a cada dia uma perseguição é lançada contra nós. Então, se você possui em si a vida do Filho de Deus, pode esperar que algum tipo de situação de morte entregue em sua vida todos os dias vai acontecer. Pode esperar. Quem disse para você que ia ser fácil? No mundo tereis grandes aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. 3. Todas as vezes que os amigos de Paulo viam, ele estava em dificuldades. Sabia disso? Todas as vezes. O piedoso apóstolo Paulo aqui era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do... outra coisa, cheio de conhecimento e revelação. Espírito Santo cheio dele, revelação e conhecimento tudo nele. Como é que esse homem era? Cheio do Espírito Santo de Deus. Já conhece, diga comigo, conhecimento. Já comigo, revelação. Já comigo, Espírito Santo. Já comigo, conhecimento e revelação. Ele era tudo isso. E a Bíblia diz que ele orava com fervor e andava dia a dia em íntima comunhão com Cristo. Mas, mesmo assim, ele admitia que era constantemente esbofeteado, difamado, desprezado, injuriado, faziam mexericos com ele, seu caráter era atacado, o seu nome era acusado, e por cima de toda essa angústia mental, a Bíblia diz que Paulo ele era importunado pelos poderes demolidos pelos naufrágios, ele era agredido, apedrejado. Paulo aqui sofria tanto, com tanta frequência, que até os seus filhos espirituais perguntaram e perguntavam o que estaria acontecendo com ele, porque ele sempre estava em problema e perseguição. Os filhos espirituais, hein? Aquele que eles ganhou para Jesus, em dúvida, perguntando. E todas as vezes que os filhos espirituais ouviam
O rosto de Paulo estava machucado, seus ossos estavam quebrados e o seu corpo coberto de marcas. Os encontros eram assim. Paulo não estava maquiado, ele vinha todo quebrado, mancando, farol de milha queimado, um aceso, outro queimado. Ele vinha todo torto, mas eles começaram a olhar e começaram a duvidar. E eles não